Olá pessoal, meu nome é Fabiana Matos, eu sou nutricionista e educadora em diabetes. Eu atuo há 13 anos nesta área e eu vim falar um pouquinho com vocês sobre alimentação e diabetes em tempos de Covid-19. Vocês devem ouvir nas mídias e nas redes sociais falar a respeito do grupo de risco. E o paciente com diabetes, ele faz parte desse grupo de risco. Porém, é importante saber que a pessoa com diabetes, ela não tem o maior risco de se contaminar, mas ela tem o maior risco de ter complicações devido à infecção, principalmente se esse paciente ele estiver com a taxa de açúcar acima dos níveis considerados normais. Nós temos aquele grupo de diabetes mais vulneráveis, por exemplo, pessoas com diabetes e que têm acima de 60 anos, pessoas com diabetes e que têm alguma outra comorbidade associada, ou seja, alguma outra doença associada, como os cardiopatas, as pessoas com doenças respiratórias mais graves, aquelas pessoas com diabetes e que tenham doenças renais a níveis mais avançados e aqueles pacientes que não têm um bom controle da glicemia. Outro assunto muito comentado é a respeito da imunidade. O paciente ele precisa sim ter uma boa imunidade. Porém, antes de saber mais um pouquinho sobre isso, é importante saber que a baixa imunidade ela está ligada diretamente com as altas taxas de açúcar no sangue, e o paciente que tem diabetes e tem um quadro de obesidade, ele tem uma baixa da imunidade também por conta do fator inflamatório. E nós chegamos à seguinte conclusão, que primeiro nós temos que ter um bom controle da nossa glicemia. E segundo, nós precisamos ter uma boa imunidade. E para que tudo isso ocorra, nós precisamos cuidar da nossa alimentação. Aí vem aquela pergunta, Nutri, existe algum alimento que pode prevenir ou combater o Covid-19? E a resposta é não. O que nós sabemos que é comprovado é que uma alimentação saudável, rica em vitaminas minerais, que possuem alguns compostos bioativos que vão fazer a proteção do nosso corpo. Isso precisa ser feito de forma diária, todos os dias. Vai fazer com que o nosso sistema imunológico seja mais eficiente, ou seja, vamos aumentar a nossa imunidade e diminuir o risco de desenvolver doenças. Então, nós precisamos comer comida de verdade. Dica número 1, faça um planejamento dos horários das refeições. Faça um bom café da manhã, almoce, não pule o lanchinho da tarde e faça o horário do jantar. É importante ter horários mais certinhos para a refeição para evitar um risco de hipoglicemia, que é quando os níveis de glicose caem demais e o paciente ele passa mal. Você fazendo a refeição em horários mais estratégicos, evita você ter um apetite maior na próxima refeição, ou seja, comer volumes maiores daquele alimento, e também você vai ficar mais saciado. Isso vai evitar aquela compulsão de ficar a todo momento beliscando um determinado alimento. Fazendo um bom planejamento, evita que você vá com frequência ao mercado e aumente o risco de se contaminar pela doença. E um ponto muito importante, ao chegar em casa e guardar esses alimentos, aqueles que vão para a geladeira, precisa fazer uma boa higienização. Dica número 2, evite o consumo de alimentos ultraprocessados, como biscoitos, salgadinhos, bolachas recheadas, refrigerante, suco de saquinho, suco artificiais, aqueles sucos prontos que já vem na garrafinha, salsicha, mortadela, presunto, queijos, principalmente aqueles queijos muito amarelos. Então esses alimentos, eles são ricos em gordura e nos últimos estudos, a cada dia mais a gente vê que a gordura, ela aumenta a glicose a longo prazo, depois de umas 4, 5 horas você tem um aumento da sua glicemia. E esses alimentos, além de ser ricos em gordura, são ricos em sódio, que faz mal para a saúde. Então vamos evitar aí o consumo desses alimentos também. Dica número 3, consuma todos os grupos alimentares, inclusive carboidrato. O carboidrato muitas vezes se torna vilão pelas pessoas que têm diabetes, por elevar a taxa de açúcar no sangue. Porém, é importante dizer que ele é uma fonte rápida de energia, ele vai nutrir as suas células e ele vai te dar energia para você executar as atividades diárias.
Nesse período de quarentenas, nós estamos reduzindo um pouco das nossas atividades. Então, nesse momento, nós vamos comer uma porção menor deste alimento. Isso já é o suficiente. E quais são os alimentos que fazem parte desse grupo? Os pães, o arroz, o macarrão, a batata, a mandioquinha, a batata doce, o bolo. Então, todos esses alimentos fazem parte desse grupo. O que vai ser importante é a qualidade desse alimento e a forma de preparo. Quando nós agregamos e colocamos fibra juntamente com o carboidrato, nós melhoramos a resposta glicêmica, ou seja, o tempo em que esse alimento pode alterar a nossa glicemia. Dica número 4, o grupo das proteínas. As proteínas, elas promovem saciedade e é muito importante no controle glicêmico. Os alimentos que fazem parte desse grupo são os leites, os queijos, iogurtes, as carnes, em especial aquelas mais magras. É importante também falar sobre o consumo da carne vermelha. Eu sempre oriento na clínica o maior consumo de carne branca e reduzir o consumo de carne vermelha. Peixe também precisa entrar na nossa alimentação, pensando que além de ter um valor calórico menor, esses peixes, em especial a sardinha, o atum, eles vão ter uma grande quantidade de ômega 3 e vitamina D também. Esse grupo é rico em vitamina B12, zinco, ferro. Faz parte desse grupo os alimentos de origem vegetal também, como os grãos, por exemplo, feijão, lentilha, grão de bico. A dica número 5, não mais importante, só que é rico em vitaminas e minerais, é o grupo das frutas e das hortaliças. Esse grupo ele tem um alto valor nutricional. É rico em fibras que vão ajudar melhor no controle da glicemia, vão promover maior saciedade e aumentar a sua imunidade. E esses alimentos são ricos principalmente em vitamina C, que aumenta a nossa imunidade. A vitamina C, ela é rica em antioxidantes, ou seja, protege o nosso corpo. Nós podemos citar como exemplo um limão. O limão, ele tem um custo acessível nesse período. A laranja, o melão também é uma outra fruta muito interessante. Os vegetais de cores escuras também têm uma quantidade de vitamina C e vai ser rico em magnésio, cálcio, vai ter bastante fibras. Porém, é importante lembrar que as frutas fazem parte daqueles grupos dos carboidratos e sabemos que o carboidrato ele aumenta a nossa glicemia. Porém, é importante trabalhar qualidade e quantidade. Um exemplo, uma laranja numa média de 90 gramas, nós temos 10 gramas de carboidrato. Se nós tomarmos o suco da laranja, nós vamos ter aí uma média de 4 laranjas, passando muito mais dessa recomendação de carboidrato. Ou seja, uma laranja, ela não interfere tanto na glicemia comparado a um copo de suco de laranja que tem muito mais carboidrato. As pessoas com diabetes, elas precisam ter uma ideia da quantidade de carboidratos presente nesses alimentos. E para facilitar essa consulta, a Sociedade Brasileira de Diabetes disponibiliza um aplicativo que vocês podem baixar no celular. Ter uma alimentação saudável faz com que nós tenhamos um intestino mais saudável também, que é o que nós chamamos de microbiota intestinal. E os estudos, eles já mostram que o paciente que ele tem uma boa microbiota, ou seja, bactérias benéficas nesse intestino, além de ter um bom controle glicêmico, também vai ter uma boa imunidade. Para ficar um pouco mais fácil, vamos ver como ficaria essas refeições? Por exemplo, café da manhã. Ia consumir um iogurte desnatado com umas frutas picadinhas, um pouquinho de granola e aveia. Poderia ser um pão integral com queijinho branco e para melhorar ainda mais o aporte de fibras, vocês podem colocar um pouquinho de tomate picadinho, jogar um orégano, fica uma delícia. E para aqueles que não abrem mão do pãozinho francês no café da manhã, vamos lembrar que não é proibido, porém a dica que eu dou é não consumir com muita frequência. Pega esse pãozinho francês, tira um pouquinho do miolo. Vocês podem utilizar uma proteína ali no meio, que vai ajudar no controle da glicemia. Uma fatia de queijo branco, um ovinho feito com azeite e vamos adicionar uma fibra nesse pão. Ou joga um pouquinho de aveia na preparação. Vocês podem utilizar também uma cenoura ralada, um pouquinho de tomate. Dessa forma vocês vão melhorar mais o controle da glicemia.
A dica para o almoço é elaborar um prato saudável. Vocês precisam colocar ali um grupo dos carboidratos, que poderia ser uma porção de arroz, um grupo das proteínas, poderia ser o feijão, lembrando que o feijão ele tem menos carboidrato do que o arroz, então vocês podem colocar um pouquinho mais de caldo, jogar um pouquinho de farelo de aveia ou um pissilho nesse feijão e complementar com a outra proteína que seria uma carne, ou um frango, ou um peixe, sempre procurando variar a escolha desses alimentos. E para finalizar esse prato, nós ficaríamos com o grupo dos vegetais. Então, divide esse prato, metade desse prato ficaria com verduras e legumes. Isso é muito importante devido à quantidade de fibra que nós vamos ter nesse prato. O lanchinho da tarde poderia ser um pouquinho mais leve, principalmente se você não vai fazer atividade física. Poderia ser um iogurte, poderia ser uma fruta, uma banana prata amassadinha com aveia, fica uma delícia. Daria para preparar uma panqueca de banana. Caso o paciente vá fazer exercícios, ele precisa de um café da tarde um pouco mais reforçado. Ficaria aí a dica de um lanchinho da tarde com pão integral, uma folhinha de alface, uma cenoura ralada e um tomate. Dá para fazer patês caseiros, patê de frango, patê de atum, patê de sardinha. É rico em proteína e também vai promover uma saciedade. E a dica para o jantar é igual ao almoço, porém se você não gasta tanta energia, não precisa comer tanto, basta reduzir um pouquinho do volume deste alimento. E não se esqueçam de colocar as frutas entre essas refeições, que vai ser de extrema importância para suprir a sua necessidade de vitaminas e minerais e manter o seu sistema imune muito mais ativo. É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Compartilhe esse vídeo com os amigos, com familiares, em especial aquelas pessoas que têm diabetes e têm dúvidas como que ficará essa alimentação ao longo desses dias. E se você achou que esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para que você continue a receber conteúdos de qualidade. Um beijo e até a próxima!